Vamos fazer comigo o recheio dos bolos. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá, dá uma olhadinha como foi feito toda a massa do bolo. É uma massa amanteigada. E agora eu vou dar continuidade ao vídeo. Como o vídeo lá ficou, acho que em torno de 20 a 30 minutos, eu vou dar continuidade a essa produção nesse vídeo aqui, tá bom? Para que não fique muito longo. Então aqui, gente, eu vou estar fazendo o recheio dos bolos. Então vai ser um bolo de bem casado e um bolo de chocolate. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 leite condensado. No caso, eu vou fazer 2 receitas. Lembrando que esse bolo é um bolo promocional, então eu não coloco muito recheio nesse bolo, tá? Então eu coloco para um bolo de 3 quilos, eu coloco 2 leite condensado para cada bolo, tá bom? Então vai ser um recheio de chocolate, né? E vai ser um recheio de bem casado. Então aqui nessa minha panela, eu vou colocar 3 leite condensado e o chocolate para poder fazer um bolo e a metade do outro bolo, tá bom? Um recheio. Então, o outro leite condensado eu vou fazer branco, para que venha complementar, tá bom? Então, eu vou fazer assim, para que dê para os 2 bolos, certo? Então, aqui, ó, vou fazer aqui 2 leite condensado, aliás, 3 leite condensado. De chocolate e depois eu faço o outro branco, tá? Eu vou ver se eu coloco pelo menos mais meio leite condensado, mas eu vou ver ainda, tá bom? Depende de como vai ficar aqui. Então, aqui vou colocar esses leite condensado e vou colocar o chocolate. Lembrando, gente, que é muito bom a gente estar utilizando uma panela de qualidade. Esse aqui, ó, essa minha panela é bem grossa e bem pesada. Então, o resultado do recheio fica ótimo, bem cremoso. Vou mostrar pra vocês também como é que fica o resultado, tá bom? Não vou mostrar a vocês aqui como eu vou mexer, porque é simples, né? É só mexer até dar o ponto de bloco, tá bom? Depois que sair do fogo, eu mostro a vocês como foi que ficou o resultado. Então, aqui, ó, eu coloco o chocolate, mexo bem, depois eu vou pro fogo. Eu não coloco creme de leite, tá, gente? Se você quiser colocar, pode colocar. Aí, no caso, para 2 leite condensado, você coloca uma caixinha. Essa é a medida que eu faço quando eu faço com creme de leite. Então, aqui eu vou misturar tudo. Ele fica clarinho assim, mas depois quando sai do fogo, ele fica bem escurinho. Porque ele é um chocolate 50%. Ó, tá vendo? Ele vai ficar assim. Já já eu mostro pra vocês o resultado, como foi que ficou.
tem esse aqui em flocos, que ele é bem, ó. Eu gosto de estar usando, pra colocar dentro, esse coquinho aqui. Então, eu coloco mais ou menos em torno de uma colher ou 2 colheres. 2 colheres é o suficiente. E vou colocar aqui mais meio leite condensado. Tá? Pra poder fazer 50 unidades de beijinho. Tem esse outro aqui, ó, que eu gosto de enrolar ele, porque ele é assim, ó, fininho. Ele é assim, fininho, então eu prefiro do que fazer ele assim, ó. Enrolar esse aqui. Apesar que ele fica mais saboroso com esse aqui, mas a aparência eu não gosto tanto, tá? Então, eu gosto de fazer com esse aqui em flocos. Então, aqui eu vou cozinhar todas as massas e já volto com elas todas prontas, tá? Então, aqui eu vou fazer o beijinho, vou fazer o amendoim, vou fazer o brigadeiro e vou fazer o... Acho que eu vou fazer bem casado, eu vou ver. A cliente, ela me deu a opção de eu mesmo escolher o que é que eu vou colocar. Então, como eu tenho 5 tipos, eu vou colocar só 4, tá? Eu tenho o chocolate com coco, mas eu vou ver ainda se eu coloco chocolate com coco ou se eu coloco bem casado. E aí, eu vou voltar com vocês já com todas as massas prontas. As massas estão ok. Beijinho, amendoim e chocolate. Só tá faltando esfriar a outra parte, que é branca, para eu poder enrolar junto com o chocolate o bem casado. E aí, os granulados também já estão tudo aqui. E aí, já já eu vou começar a enrolar os doces. Vou só prensar aqui alguns bolos. Não vou mostrar pra vocês, porque o meu celular tá bem com a carga bem baixa. Mas em outro vídeo eu posto pra vocês como é que eu faço a prensagem dos meus bolos, certo? Mas aí, esperar esfriar para poder enrolar. E aqui eu já deixei a caixa com as forminhas. Vou soltar elas agora. Gente, não sei se vocês... Eu já disse aqui a vocês. Mas pense numa coisinha que eu não gosto de fazer. Eu acho que é uma das coisas que eu menos gosto quando eu tô aqui na produção. É tirar isso aqui. Sério, não gosto. Leva muito tempo. Assim, eu faço rápido, mas é muito chato, né? Eu não gosto. Então, vamos lá. Vou ter que fazer isso aqui. Às vezes, quando meu filho tá aqui perto, eu peço pra ele fazer. Mas vamos embora. Então, tudo prontinho. Vou esperar só o outro esfriar e dar continuidade aqui. Voltando aqui, gente, o número dessas forminhas é o número 6, certo? Eu gosto de usar o número 6, contém 100 unidades, deixa eu ver aqui para mostrar a vocês. Número 6, aqui, ó, certo? Eu gosto de estar usando esse porque os docinhos ficam bem apertadinho. Agora, se seu doce for maior, aquele de 20 gramas, 22 gramas, aí vocês compram tamanho 5, tá? Eu gosto de comprar essas porque fica bem encaixadinho e fica ótimo. E agora eu vou começar a decoração do bolo. E comecei aí batendo o chantilly. O chantilly que eu uso é o Amélia Mix.
Sempre gosto de colocar mais ou menos uns 40 minutos no congelador antes de utilizar, porque aí ele vai ficar bem grossinho, o ponto dá mais rápido e ele fica mais firme, né? Então aí eu vou estar fazendo essa decoração. Esse tema vai ser um tema Minecraft. Eu achei que estaria gravando para vocês logo no início, mas quando eu fui ver, não tava gravando, né? Então aí eu continuei o vídeo. Mas aí, em outros vídeos aqui do canal, tenho fazendo outras decorações, então maratona aí, dá uma olhada nos vídeos que vocês vão ver como é que eu faço de início, tá? Mas aí vai ter muita decoração bonita aqui, que eu comecei a gravar e também já tem outras decorações aqui. Então, vocês conseguem ver bem do início como é que eu faço para poder colocando o chantilly no bolo, né? Vocês podem estar utilizando tanto o chantilly como o chantininho. Aí foi o chantininho que eu coloquei o leite, né, com a mistura de leite em pó. Chantilly com a mistura do leite em pó. Então, aí, gente, eu agora tô fazendo a quina. Olha como ficou lindo esse chantininho, bem hidratado, bem lindo. E o segredo dele é hidratar com leite condensado. Eu gosto de hidratar com leite condensado, tá? Tem gente que hidrata com o próprio líquido do chantilly, só que eu acho que é um gasto desnecessário, né? Porque o chantilly tá tão caro. Então, eu faço com leite condensado, ele geladinho, eu acho que ele fica bem mais cremoso. Então, aí eu aliso, vou vendo as imperfeições do bolo, vou fazendo com cuidado, né, para que ele fique bem lisinho, bem bonitinho, bem retinho. E aí, eu vou fazendo isso aí em todo o bolo. Esse bolo aí, eu fiz uma textura, tá? Eu não tenho numeração dessa espátula. Mas aí vocês podem estar utilizando qualquer espátula que fique bonito. Na referência que o cliente mandou, tava parecido essa espátula, tá? Só que os risquinhos eram um pouco mais distante do outro. Só que como eu só tinha essa, nesse modelo mais parecido, eu coloquei esse daí. Então aí, gente, é a mesma coisa que eu faço com a lisa, né? A reta, eu faço com essa de textura. Posiciono. Não deixo ela muito aberta para não tirar o chantilly. Fecho ela um pouquinho e coloco a bailarina para girar, para poder dar o efeito da espátula. Eu gosto de fazer essa parte, ela com mais cuidado, com mais calma, para que o chantilly, ele fique bem lisinho, tá? A textura, ela fique bem aparente. Então, eu gosto dessa parte, gosto de fazer um pouco mais com calma, para poder ter um resultado bacana aí, tá? Como vocês viram, eu borrifei um pouquinho de água para poder hidratar ainda mais o meu chantilly. Então, caso o de vocês esteja um pouco poroso, vocês podem estar colocando um pouquinho de água, assim, borrifando, e logo em seguida vocês passam a espátula, que ele fica bem lisinho. Porque aí, como a gente vai manuseando o chantininho, ele vai ressecando, né? Por causa da temperatura. Mas aí, depois que você coloca a água, fica tudo certinho, tá? Volta a ficar lisinho de novo. Gosto de passar esse pincel aí, como eu mostrei a vocês. Eu simplesmente posiciono e giro a bailarina, tá bom? E limpei meu pratinho e agora eu vou fazer a sobreposição do meu bolo. Já coloquei ali os caninhos dentro, coloquei 4 caninhos só, porque é um bolo pequeno em cima, então não há necessidade de colocar mais caninho, tá? E aí, gente, eu fiz a mesma coisa no bolo de cima. Tingi, hidratei, coloquei toda a decoração, né, com espátula. E fiz a mesma coisa, né? O que eu fiz embaixo, eu fiz em cima. E aí, eu coloco esse caninho pra dentro, pra poder tá estruturando ainda mais o meu bolo. Se por acaso vocês escutarem alguma zoadinha de criança no fundo, são os meus filhos, tá? Então, releve. Vamos embora pro vídeo. Então, assim, gente, coloquei lá pra dentro o caninho, né? Pra que o bolo de cima com o bolo de baixo não ande, né? Não mexa. Então, aí no transporte ele vai ficar bem mais seguro, tá? E aí ficou um pouquinho, né? Faltando de chantilly em cima. E aí eu coloquei um pouquinho, passei novamente o pincel para poder ficar a mesma textura, né, em cima.
E aí, gente, foi finalizada essa parte de sobreposição, né? Sempre tenham cuidado quando for colocar um em cima do outro, porque precisa ter atenção, tá? Para que não venha borrar, venha ficar bem retinho, bem centralizado. Então, depois de tudo isso que eu fiz aí, a sobreposição e tudo isso que eu falei para vocês, eu novamente tingi um pouco de chantilly marrom, tá certo? Nesse vídeo eu não coloquei aqui, gente, as cores, né, as anilinas, mas aí é um marrom normal da FAB, vocês encontram com facilidade. E aí eu tingi esse chantilly para mim poder fazer uns murinhos que tinha na referência do bolo, tá bom? Então, assim, gente, nessa referência que a cliente mandou para mim, tinha 3 tipos de muro, embaixo, 2 embaixo e 1 em cima. Só que, como o bolo que ela mandou para mim era maior, então ficou legal. Mas se eu fizesse nesse daí, aliás, tinha 4 murinhos, né? Tinha 4 murinhos. E aí eu achei melhor fazer essa quantidade de muro aí que vocês vão ver, tá? Então, nessa parte, vocês façam com muito cuidado para não bater no chantilly de cima, tá certo? Então, coloquem com cuidado, vá alisando devagarzinho para poder ficar um acabamento bem legal, tá? E depois eu vou usar a textura que vai só para fazer as marcações do murinho, como vocês estão vendo aí, tá? Vou passar, acho que passei mais uma vez, para poder ficar mais marcadinho esse risco, certo? Então, façam com muito cuidado, que como vocês estão vendo, ele chega bem pertinho do verde, né? Do outro chantilly, então tem que ter muita atenção para não borrar. Se borrar, vai ter um trabalho a mais, vai ser dor de cabeça para poder ajeitar, tá? Então, façam com cuidado, com calma, que vai dar certo. E agora, gente, para poder fazer a marcação dos tijolinhos, eu uso um palito de churrasco. Vocês podem usar uma faquinha, enfim. Mas dá certo também. Mas aí eu acho melhor usar um palitinho de churrasco para poder fazer esses murinhos, tá? É simples, é só riscar para cima. E aí vocês vão ver que vai ficar um murinho bem bonitinho. E aí, gente, eu vou deixar gravar aí pra vocês, e vocês vão vendo que eu também vou fazer nas outras partes também, tá bom? Finalizamos essa parte aí dos murinhos. Viram que é bem simples fazer, agora tem que ter muito cuidado,
tá? Então, aí eu limpei todo o meu pratinho. E agora, gente, eu vou fazer uma graminha comestível. Coloquei o coco ralado. Vocês podem estar usando tanto em flocos como esses mais fininhos. Mas eu prefiro ainda esse mais fininho, tá? Coloquei a anilina verde. Porém, vocês viram que aí com o palitinho eu mexendo não foi o suficiente. Então, eu fui lavar a mão, voltei e agora eu fui fazer com a própria mão. Tive que amassar e mexer até ficar verde, tá? Porque aí com o palitinho, uma colher, ele não fica. Então, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo, a mão limpinha. Lavei aí, tá, gente? Então, aí coloquei mais anilina para ficar ainda mais verdinho. E esse daí vai ser a grama do nosso bolo, tá certo? Então, a melhor forma de se fazer a grama é desse jeito. Eu gosto de fazer desse jeito que fica mais real. Vocês podem também estar usando o bico também, chuveirinho, que também faz a graminha. Mas aí, como na referência que ela mandou não tinha, era essa graminha, então eu preferi fazer desse jeito, tá? Pra ficar parecida. Então, aí, gente, eu vou rodear todo o meu bolo com essa graminha, tá? Ele vai ficar com um resultado bem bacana. Esse tema aí vai ser um tema Minecraft, né? É um tema muito usado, muito querido pelas crianças, principalmente menino, né? Menina também gosta, mas é mais menino. E eu amei fazer esse bolo, ficou um resultado incrível. Eu espero muito que vocês gostem. Então, desde já, quem chegou até aqui, meus amores, já se inscreve no canal, já deixa teu like, já compartilha aí para geral, para que esse conteúdo seja abençoado na vida de outras e outras pessoas. Então, desde já, eu peço que vocês me ajudem a se inscrevendo para que essa família cresça ainda mais, tá bom? Então, quem puder também compartilhar e deixar o teu like, um comentário aqui, para que esse canal venha crescer mais rápido, tá bom, meus amores? Então, vou dar continuidade aqui ao vídeo, colocando essas graminhas que ficou show de bola. Olha o resultado, ficou muito lindinho esse bolo. Gosto muito dessa técnica com essa graminha, eu acho que fica bem realista. E aí, gente, finalizei. Agora eu vou colocar um topo personalizado, um topo simples. Mas aí vocês podem também estar fazendo um topo 3D, camada, enfim. Eu aí vou colocar um topo simplesinho mesmo, personalizado. Mas também vai ficar lindo, porque assim, gente, esse bolo é um bolo da promoção, tá? No fim do vídeo eu vou dizer a vocês o valor, né, que eu tô vendendo esse bolo, a quantidade de quilo, quantas pessoas servem. Então, assim, aí eu vou posicionando na referência, né, que a cliente me enviou, vou posicionando direitinho para poder ficar parecido com o bolo que ela enviou, né? Então, assim, a gente tenta fazer o mais próximo possível, não fique igual. Eu sempre digo para os clientes, não fique igual, fica parecido, tá? Então, nessa parte aí, gente, quando eu colocar agora, ele vai inchar um pouquinho, tá vendo? Ele passou um pouquinho, no lugar dele entrar na massa, ele passou no chantininho. Então, já vai eu ajeitar esse detalhe aí que ficou, né? Eu poderia deixar assim, né? Mas eu acho que não ia ficar legal. Então, aí eu passei a espátula de novo, fui alisando bem direitinho e fazer o murinho de novo, gente. Foi um trabalho aí a mais, mas ficou bonito o resultado final. Ficou bonito. Teve esse probleminha aí, o bolo tava quase terminando e aí acontece isso. Mas acontece, né? Acontece. Essas coisas acontecem, a gente tem que ter paciência e tentar resolver o problema. E aí, novamente, vou tentar fazer os murinhos, né? O murinho, os risquinhos, mas vai dar certo. Eu não pude fazer com a espátula novamente, né? Então, eu fui fazer com o próprio palito. Ficou um pouco diferente, mas ficou legal o resultado. Depois, no fim, eu não mostrei aqui, mas coloquei um glitterzinho assim por cima, um glitter prateado que eu costumo colocar em todos os meus bolos, independente da cor, do modelo, eu sempre gosto de colocar. Ficou uma partezinha verde assim,
Mas eu deixei assim mesmo, gente, porque senão, se eu mexesse mais, capaz de ficar ainda, borrar ainda mais, né? Então, eu deixei assim mesmo, mas ficou bonito o resultado. Ficou muito bacana. E aí eu vou dar continuidade colocando o restante do topo e vou mostrar aí pra vocês como foi que ficou o resultado desse bolinho, tá? Dessa decoração que ficou muito top, simples, mas para uma decoração assim, que não seja uma decoração muito elaborada, né? Uma festa muito elaborada, que seja uma festa simples para familiares, né? Para próximos. Então fica muito bom. Qualquer tema, vou mostrar aqui, minha gente, muito bolinhos desse que da promoção, graças a Deus está saindo bastante. Então eu vou ter muito bolinho assim de decoração para mostrar para vocês. Tá bom, meus amores? Então aí, ó, vou continuando colocar o topo e vou deixar aí com vocês esse resultado maravilhoso, bem lindo e simples. E aí acompanhe todos os meus vídeos. Ativa o sininho, tá, gente? Para poder receber quando vocês se inscreverem. Ative o sininho para poder vocês receberem todos os meus vídeos. Vai ser notificado aí para vocês quando eu postar qualquer vídeo, tá? Vídeos, shorts, enfim. Vai aparecer aí para vocês. Então, esse, gente, foi o resultado do bolo. Tiago, 5 anos. Olha como ficou lindo. Ficou uma graça, tá? E como eu disse a vocês, esse valor do bolo ficou R$ 200. Um bolo de 3 quilos a 3,5 kg. Não me recordo mais ou menos quanto foi que ficou. Mas esse aí foi o resultado. Ficou muito lindo. Então, segue aí de inspiração para vocês, tá bom? Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui já maratona todos os meus vídeos, que tá muito bacana. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado essa decoração. Então fiquem todos com Deus. Tchau!